forte temporal atingiu Rio Brilhante na tarde da última quarta-feira, causando estragos e interrupção no fornecimento de energia. Entre os prejuízos, uma arena esportiva no bairro Antônio de Souza Barbosa foi interditada sem previsão de retorno. Bairros e a comunidade Agrovila José Cazuza ficaram horas sem luz, com registros de fios caídos em vias públicas. A concessionária de energia mobilizou equipes para restabelecer o serviço na região. A DENAR, especializada em repressão ao narcotráfico, e a Segurança dos Correios apreenderam 13 quilos de maconha em uma agência de Campo Grande nesta quarta-feira. A droga estava fracionada em 59 porções e tabletes distribuídos em 6 encomendas vindas da fronteira de Coronel Sapucaia, Paranhos e Ponta Porã. O destino das drogas incluía estados como Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Santa Catarina. A ação faz parte do combate ao uso do sistema postal para o tráfico interestadual. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários autorizou a Arauco a adquirir o controle de um terminal portuário em Santos, no estado de São Paulo, visando facilitar a exportação de celulose. A empresa está construindo uma mega fábrica em Inocência, interior de Mato Grosso do Sul, o Projeto Sucuriú, com investimentos de 4,6 bilhões de dólares. O terminal conectará a produção sul-mato-grossense ao mercado global a partir de 2027. O projeto promete gerar 14 mil empregos durante a obra e 6 mil postos de trabalho permanentes após o início das operações. A vereadora de Dourados, Isa Janes Marcondes, mais conhecida como Isa Cavala, foi alvo de um boletim de ocorrência por difamação após criticar a gestão do Hospital São Mateus em Carapó. Em vídeo, ela insinuou a existência de maracutaias e irregularidades financeiras na instituição, defendendo a nova prefeita local. A direção do hospital alega que as falas são infundadas e geram insegurança na população e prejudicam a reputação dos profissionais. A polícia investiga o caso. O último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde aponta que Mato Grosso do Sul já registra mais de 1,7 mil casos confirmados de chikungunya, além de 7 óbitos confirmados. Ao todo, 17 municípios estão com alta incidência da doença. O balanço foi divulgado durante reunião do Centro de Operações de Emergências, na tarde de quinta-feira, quando autoridades discutiram o cenário epidemiológico e as medidas adotadas pela Secretaria para controlar o avanço da doença. Então, as equipes elas estão preparadas, os municípios, orientadas, elas têm um apoio da coordenação de vetores estadual, no manejo, na destinação das bombas postais, na UBV pesada, nos inseticidas, enfim, nos EPIs, para que elas possam fazer as suas atividades de campo, que é o controle vetorial. Ao mesmo tempo, nós também temos uma capacitação aos profissionais de saúde para que eles consigam identificar os casos e fazer a coleta e levar até o LACEN essas amostras para que elas, em tempo oportuno, possam dar o real resultado da confirmação laboratorial da doença. Outra medida adotada pela Secretaria para conter o avanço da doença em outros municípios com alto índice da doença é a soltura dos mosquitos com a bactéria Wolbachia, que impede a transmissão dos vírus da dengue, zika e chikungunya quando inserida nos mosquitos Aedes aegypti. Além disso, Corumbá já tem a previsão, assim como Três Lagoas, da estratégia Wolbachia desse projeto do Ministério da Saúde. Então, já foi contemplado também e estamos aguardando o início dessas atividades através do Ministério da Saúde. A cada 10 pessoas que fazem o teste para chikungunya em Dourados, ao menos 7 testam positivo. A cidade se tornou o epicentro da doença em Mato Grosso do Sul, com outras 14 cidades do estado em epidemia da arbovirose. Para se ter uma ideia, a reserva indígena da cidade tem cerca de 15 mil habitantes, segundo o IBGE, e registrou mais de 1.300 casos prováveis, ou seja,
a taxa de incidência nas aldeias é superior a 8,6 mil e a epidemia está concentrada entre os indígenas da reserva. A situação é tão preocupante que até repelentes apresentaram falta nas prateleiras das farmácias de Dourados. Na última quarta-feira, o Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul anunciou que está arrecadando repelentes para as comunidades indígenas e também famílias carentes da cidade. Nós estamos realizando uma mobilização para arrecadar esses repelentes, né? A ideia, é claro, é proteger essa população que hoje se encontra em risco aí em Mato Grosso do Sul. A ação, claro que ela é urgente, então essas aldeias, né, elas sofrem com esse surto, né, grave, a gente tem que reforçar isso, grave de chikungunya, que acaba trazendo uma situação onde a pessoa fica totalmente debilitada, né? Então a gente precisa ter esse olhar para esse público que necessita do nosso cuidado. Esse alto índice de contágio nessas regiões, ela coloca a saúde de centenas de famílias, né, em risco imediato. As doações podem ser feitas por farmácias de manipulação, drogarias e distribuidoras, além da própria população. Você pode entregar qualquer quantidade de repelente na sede do CRF Mato Grosso do Sul, que fica na Rodolfo José Pinho, número 66. Então, a sua doação, ela vai ajudar a reduzir esses riscos de novas infecções e, claro, salvar vidas. 14 cidades de Mato Grosso do Sul enfrentam epidemia de chikungunya, doença que já matou 7 pessoas e já tem mais de 3.600 infectados no estado, segundo o Ministério da Saúde. A doença pode ser grave, principalmente em crianças e idosos, e só existe uma forma de combatê-la, eliminando os focos do mosquito Aedes aegypti. A chikungunya é uma arbovirose. O que é isso? Doença transmitida por mosquito. Assim como a dengue, assim como a zika, assim como a febre amarela, por exemplo, causada pelo vírus com esse nome também, chikungunya vírus, e que tem uma particularidade como diferença das outras arboviroses, como dengue e zika, uma limitação funcional devido a uma alta dor, né, uma incapacidade da pessoa por conta de comprometimento das articulações com mais severidade. Então as pessoas elas acabam evoluindo com um quadro febril inicial bem elevado, e a principal diferença é essa. Geralmente a dengue ela causa uma mialgia, uma dor no corpo mais geral, e a chikungunya ela vem com um quadro de dor nas articulações, então nas juntas, né? E são todas, de uma vez só, e bilateralmente, que a gente chama, então nas duas mãos, em todos os dedos, nos cotovelos, nos joelhos, né, nos pés, e que podem aí evoluir com complicações. A doença, que já virou uma epidemia, pode evoluir com gravidade. O estado já acumula 7 mortes e 4 delas foram na mesma reserva indígena de Dourados. Se cada um desse conta dos seus resíduos, da sua obra de construção, da sua piscina que não está cuidada, né? Então, né, de entulhos e das suas plantas sem acúmulo de água, evitando toda e qualquer situação que promova acúmulo de água, nós estamos fazendo a nossa parte. A prevenção é a melhor maneira de se proteger do mosquito. Então, fica ligado nessas dicas do Ministério da Saúde. Elimine água parada, virando garrafas, potes e qualquer recipiente que possa acumular água. Cuide dos vasos de planta. Coloque areia nos pratos para evitar criadouros. Mantenha reservatórios fechados. Caixa d'água, tonéis e cisternas devem estar bem vedados. Limpe calhas e ralos. Evite acúmulo de sujeira e água parada. Descarte o lixo corretamente. Mantenha sacos bem fechados e não acumule entulho. Evite água em pneus e objetos. Guarde-os em locais cobertos ou descarte corretamente. Os pacientes podem evoluir com gravidade, principalmente os grupos de risco. Eles podem evoluir para choque, que nós chamamos, um colapso, né, do sistema circulatório nosso, e que leva o paciente aí a um risco de óbito bastante elevado. É uma porcentagem muito pequena dos pacientes que evoluem para esse quadro, mas infelizmente nós já vimos na nossa casuística de epidemia aqui em Dourados 5 casos desse, né, acontecerem aqui.
Atletas de Mato Grosso do Sul avançaram para a chave principal da terceira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia em Saquarema, no Rio de Janeiro. As jogadoras Ana Beatriz e Daiane venceram as partidas no Qualify e garantiram vaga na elite da competição. Elas se juntam a Vicky Lopes e Aninha, que já possuíam vaga garantida pelo ranking nacional. Por outro lado, a dupla Dani Neves e Bruna foi eliminada na primeira rodada após jogos disputados. O torneio segue até o próximo domingo, dia 5. Aldir Gonçalves Pereira, de 61 anos, foi encontrado morto por um familiar em sua residência no bairro Alto, em Aquidauana. Ex-frentista conhecido na cidade, ele não apresentava sinais de violência criminal, embora tivesse alguns ferimentos pelo corpo. Dias antes, Aldir havia sido socorrido pelo SAMU após ser encontrado ferido na rua, mas as causas da morte ainda não estão claras. A Polícia Civil registrou o caso como morte a esclarecer para investigar as circunstâncias. Durante toda a quaresma, as peixarias já vivem um momento de aumento nas vendas. Mas agora, com o início da Semana Santa, o número de clientes se multiplica, porque muita gente só come peixe durante toda a Semana Santa e principalmente na quinta e sexta-feira. Então, a Semana Santa, digamos que é o Natal dos peixeiros, né? Comparando ao comércio normal, né? Então é a semana assim, de maior expressão de vendas. A gente já se organiza já com bastante antecedência. Nossa peixaria aqui já completando 50 anos, ou seja, nossa 50ª Semana Santa. Mas já estamos aí, já preparados, estoque reforçado, equipe reforçada para atender a população de Campo Grande. E qual que é o peixe que mais sai? O que é o preferido do Campo Grandense? Quais são? É o tradicional aqui nosso do estado, que é o pintado, o pacu, o filé de tilápia. Esses são os que mais vendem no momento. O peixe recheado e temperado também é um dos campeões de venda, porque é a praticidade, né? Hoje o pessoal quer praticidade. Pegar, então, como a gente não assa aqui na Sexta-feira Santa, o pessoal já leva ele que está pronto, é só preparar em casa. Uma coisa que está muito no imaginário das pessoas, mas talvez não se come mais tanto, é o bacalhau. Como que é a venda do bacalhau por aqui? Então, aqui a gente não tem muito comércio de bacalhau. O bacalhau o tradicional é aquele salgado, né? Aqui a gente não trabalha com ele salgado, a gente só trabalha com ele congelado, que é aquele in natura, que a pessoa vai levar e vai salgar ele, passar pelo processo de salga. Mas assim, a gente percebe que realmente a venda do bacalhau diminuiu bastante do salgado. No contexto todo, até nos mercados, tudo é incomum, a gente escuta isso, até dos outros comerciantes também. O mês de março de 2026 terminou com 4 vítimas de feminicídio em Mato Grosso do Sul, o que representa um aumento de 100% em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado, no primeiro trimestre, o estado já soma 8 mortes, todas registradas em cidades do interior como Ponta Porã e Selvíria. A maioria dos crimes foi cometidas por parceiros ou pessoas próximas às vítimas, utilizando violência física, armas brancas ou fogo. O cenário reforça o alerta sobre a violência doméstica e a urgência de medidas de proteção à mulher no estado. Os servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, incluindo aposentados, terão reajuste em seus auxílios a partir de maio. O Vale Alimentação passará para R$ 1.250, já o Auxílio Transporte para R$ 950 e o Auxílio Saúde para R$ 800. Segundo o presidente da Casa, Gerson Claro, a medida visa corrigir uma defasagem salarial histórica e representa um aumento de cerca de 31%. Os novos valores foram publicados no Diário Oficial e serão custeados por doações orçamentárias próprias do Legislativo. 2 homens de 22 e 35 anos foram presos na madrugada desta quinta-feira enquanto tentavam entregar drogas e uísque no presídio de segurança máxima em Campo Grande. Eles utilizavam um drone para arremessar os itens sobre o muro da unidade penal. Durante a abordagem em uma área de mata, a polícia apreendeu o drone, baterias, celulares e uma porção de maconha. A dupla confessou que foi contratada por um detento via WhatsApp e receberia valores entre R$ 100 e R$ 150 pelo serviço.
Operário e Bataguaçu decidem o título estadual nesta quinta-feira, às 7h30 da noite, no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Após vencer o jogo de ida por 3-1 fora de casa, o Operário pode perder por até 1 gol de diferença para se tornar o tricampeão consecutivo, algo que não acontece há 45 anos. Já o Bataguaçu, em sua primeira final na história, aposta no artilheiro Alex Choco para buscar uma virada inédita. O Galo chega para a partida sob nova fase após a saída do técnico Paulo Massaro.